olha, isso surge assim com um certo desespero aos empresários que dizem, olha, a instrução normativa número tal não prevê essa possibilidade. Ou até prevê, mas existe a necessidade de se homologar o crédito. Ora, se eu tenho uma norma efetiva de aplicabilidade imediata, como é que há de se admitir uma regulamentação de uma instrução normativa de um ente administrativo se sobrepondo à Carta da República? Acredito eu aqui que os óbices colocados são desnecessários e ferem frontalmente o texto constitucional. Porque o texto constitucional, ele traz essas alterações para que se aplique, para que haja o necessário encontro de contas e que não haja essa necessidade de tanta burocracia para que se compense valores até administrativamente. Aí vem o ente administrativo e fala o seguinte, olha, existe a necessidade de regulamentar essa norma. Data vênia, não comungo dessa ideia e acredito para que o bom entendedor jamais dirá que o artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias Constitucionais vai tratar dessa matéria de uma forma que não seja uma norma de aplicabilidade imediata, e sim limitada, necessitando de uma lei para que haja uma aplicação posterior. Confesso que isso não se coaduna com o nosso ordenamento, uma vez que já distinguimos essa necessidade entre a compensação constitucional dada pela Carta da República e a compensação do Código Tributário Nacional, que é completamente distinta. A cautelar, finalizando aqui, rapidinho. A cautelar, existe aquele buraco, né? Nunca descobrimos o que se pode fazer entre o débito existente na Secretaria da Receita Federal, por exemplo, e esse crédito que vai ser cobrado pela Procuradoria. Existe um ínterim, né? Existe necessariamente um envio de documentos, enfim, de um processo administrativo para que a Procuradoria posteriormente possa cobrar esses valores. Agora, existe um problema muito grande, porque antes de ajuizar o Executivo Fiscal, você já tem aquela limitação ou aquela restrição para que você tenha uma regularidade no âmbito da secretaria correspondente. E aí a empresa é dada lá como devedora. E aí, por exemplo, se eu quero tirar uma certidão negativa de débitos, ou até uma positiva com os efeitos, eu não consigo. Mas aí eu quero responder, porque existe uma irregularidade na cobrança desse crédito. Mas eu não consigo. E aí eu acredito que a ação cautelar é um remédio extremamente importante para que possamos viabilizar essa garantia. E, finalmente, as ASTRAN. Elas, bem tratadas pelo nosso ordenamento jurídico, as ASTREINTs, elas representam o quê? Uma forma de você fazer com que o ente devedor efetue o pagamento ou coloque no orçamento o valor devido. Porque existe, porque senão vamos deixar aqui ad eternum para colocar no orçamento o valor referente ao precatório. Eu confesso aqui que consegui até uma jurisprudência favorável no Superior Tribunal de Justiça que fala sobre a possibilidade de aplicação das ASTREINTs, porque existe a necessidade de você colocar no orçamento e não prejudicar o contribuinte com essa demora. E aí, só achar aqui, achei. É num recurso especial 976-446 do Rio Grande do Sul. A relatora é a ministra Jane Silva.
que é uma desembargadora convocada, né, pelo TJ de Minas Gerais. Esse julgado, ele traz de uma forma importante essa necessidade de você fazer com que o ente inclua no orçamento essa verba para que se pague o valor correspondente ao precatório, ao invés de nunca colocar no orçamento, nunca poder fazer uso do crédito, e que de uma forma constitucional você aplique o que está no texto da lei. Eu acredito que isso foram as breves considerações que eu poderia colocar para vocês. Fico à disposição para qualquer dúvida e agradeço a atenção de todos aqui. Muito obrigado. Obrigado, doutor Arthur. A palavra está franqueada. Alguém deseja fazer algum questionamento? Todos entenderam? Ou ninguém entendeu nada? Normalmente, né, quando não há nenhum questionamento, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? É um tema complicado, realmente, mas... Bom dia, obrigado. Meu nome é Antônio Carlos. Eu gostaria de entender bem o seguinte, com relação ao código do CTN, o artigo 170, logo em seguida vem o 170A, que diz que pode haver a compensação apenas após o trânsito julgado. Como é que se explica isso? Após o trânsito julgado da ação. Essa questão, ela recebe o aval dos tribunais da seguinte maneira. A própria Constituição Federal fala que para que haja a possibilidade de compensação com crédito tributário, precatório com crédito tributário, existe a necessidade do trânsito em julgado da decisão. Então, quando o Código Tributário Nacional prevê essa necessidade do trânsito em julgado, nada mais faz do que cumprir um ordenamento constitucional. Porque se não existe o trânsito em julgado, não há possibilidade de se emitir o precatório. Existe uma questão voltada, e aí fazemos aqui a distinção novamente. Esse artigo 170, bem colocado, esse necessita de lei específica. E na lei específica, necessariamente ela tem que conter que um dos requisitos para que haja a compensação, fora essa reciprocidade de credores, enfim, existe o trânsito em julgado. A lei de Rondônia, a lei que previa a execução, aliás, a compensação, ela traz isso. Então eu acredito que o artigo 170, nesse aspecto do trânsito em julgado, ele se coaduna com a Carta da República. Agora, fazemos novamente aquela distinção, né? Não há de se comparar essa compensação constitucional com a compensação infraconstitucional, tratada pelo Código Tributário Nacional. Mais alguma dúvida quanto a essa questão do 170 ou não? Ok. Bom dia. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a questão do Tribunal de Contas em relação a essa exigência agora de incluir no orçamento, porque de uns 2 anos para cá, o Tribunal de Contas está rejeitando contas daqueles prefeitos que não cumprem com o mínimo constitucional de pagamento de precatórios. Então, eu acho que é um passo importante também nessa questão de se fazer cumprir aquilo que é determinado pela Constituição. Seu nome é? Paulo. Paulo, eu acho que é muito bem colocado essa questão por você, porque o Tribunal de Contas é um ente fiscalizador. E, como tal, ele deve fazer mais, vamos dizer assim, administrativamente, essa fiscalização para que, de uma forma efetiva, possa se cumprir o texto constitucional. Essa questão do orçamento, ela tem sido rejeitada uma série de vezes, e
muitos administradores têm respondido por crimes de responsabilidade. Existe agora a outra questão voltada ao quê? Ao limite da reserva do possível. Esse princípio, eu diria que é o que mais nos incomoda, né? Porque eles tentam, de alguma forma, sempre fugir dessa fiscalização, seja ela dada pelo Tribunal de Contas, pelo Legislativo ou até mesmo pelo Judiciário, dizendo o seguinte: olha, eu não tenho verba para poder fazer valer esse valor que já foi colocado no orçamento. Quer dizer, se já foi feito um orçamento prevendo um pagamento X, necessariamente tem de se cumprir. Então, eu acho que o Tribunal de Contas, nessa visão sistemática, com o Poder Judiciário, a aplicação de lei e responsabilidade fiscal, vai ajudar muito, principalmente com essa emenda 30 e a 37, a possibilidade de você dar um caráter efetivo de aplicabilidade ao precatório. Bom dia, meu nome é Rita. Bom dia. Você vê a possibilidade de pagar com precatório parcelamento de ICMS? Então, essa é uma outra questão que vem sendo levantada pelas empresas, né? Até porque os valores são altíssimos. Eles não compram do escritório, por exemplo, 10 milhões de uma vez só. Eles querem comprar de forma parcelada. Isso. Parceladamente você faz a cessão e tenta a compensação. Eu acho que isso aqui aí remete novamente ao começo da nossa conversa, né? Se eu devo, eu tenho que pagar. E o Estado que dá o calote, ele demonstra à sociedade que você tem que criar uma série de formas, maneiras de se burlar a lei para dar o calote também. Esse é o grande problema. Agora, é feito um parcelamento. Ou eu opto pelo parcelamento, ou eu opto pelo pagamento efetivo integral. Eu acredito que nessa visão de dar uma efetividade maior à norma constitucional, o fato de ter o poder liberatório, existe a possibilidade de efetuar o pagamento das parcelas vincendas, correto? Acredito que seja essa a sua dúvida, né? Agora, isso vai criar um grande transtorno, tanto para a empresa, quanto para os tribunais, para o ente correspondente devedor, entendeu? Agora, devemos aqui aplicar o quê? O que o texto fala. O texto constitucional nos dá a possibilidade do poder liberatório, nos dá a possibilidade de cessão do crédito a terceiro, nos dá a possibilidade do encontro de contas e essa compensação condicional. E aí aqui é interessante levantarmos o seguinte: alguns escritórios têm adotado a seguinte tática. Eu não vou fazer a compensação, porque a compensação tem que ser mediante lei. E aí é porque eles não elevam essa compensação numa esfera constitucional, porque se assim fizessem, poderiam usar essa nomenclatura. Vou extinguir um crédito tributário. Tudo bem, a extinção é gênero. E prevê lá o 156 do CTN, a forma de extinção do crédito tributário através de um pagamento, através da extinção, decadência, dação de pagamento, enfim, da compensação. Agora, a gente tem que adotar uma espécie. Eu vou entrar com um pedido de extinção. Pedido de extinção, qual espécie? Uma compensação ou pagamento? Enfim, eu acho que nós devemos definitivamente alavancar essa... já está alavancada. Precisamos reconhecer que está lá no texto constitucional essa possibilidade de compensação, e havendo essa possibilidade, uma vez o estado do valor e não pago, e tendo esse caráter liberatório, eu acredito que existe essa possibilidade, sim, de efetuar as parcelas, mas eu não tenho sombra de dúvida que você vai ter discussão na esfera do judiciário, porque o ente administrativo jamais vai te conceder a possibilidade de pagamento dessas parcelas com o precatório. Doutor Arthur, gostaria de parabenizá-lo pelo brilhantismo de suas reflexões. Tenho certeza que todos aqui foram
brindados com seus conhecimentos. E agradecer a presença de todos e do senhor, doutor Arthur, e como prova de agradecimento, vou pedir para que o doutor Vitor entregue esta pequena lembrança aqui, pela data de hoje. Por favor, doutor Vitor. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade que nos foi dada pelo Departamento de Cultura, tendo a diretoria do Dr. Humberto Luiz Borges Durso, a própria presidência, exercida pelo nosso nobre presidente, o Luiz Fábio Borges Durso, e gostaria também de agradecer essa oportunidade, essa presidência dessa mesa, que nos concedeu essa oportunidade também de estar hoje aqui, realizando um trabalho, para que possamos, pouco a pouco, agregar um pouquinho, né? Eu acho que eu aprendo um pouco, vocês talvez aprendam um pouquinho, porque é um tema que aos poucos deve ser desenvolvido, né? Mas agradeço aqui a presença de todos. Muito obrigado. Em nome do presidente da Seccional de São Paulo, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, agradeço mais uma vez a presença de todos. Tenham uma ótima tarde e um bom final de semana. Obrigado.